Na opinião de vocês, mantém-se o Lucas Evangelista, que não vem jogando mal, ou você coloca o Andréas Pereira, que já chega com aquele estofo de jogador de Premier League? Cara, o João Martins, na coletiva, ele até falou sobre isso, né? Ele meio que deu graças a Deus que essa treta fica com o Abel. Né? O Abel... se livrou dessa. Ele se livrou Quem dessa. escala é o Ainda homem. bem que eu sou assistente só, não sou o treinador. Exato, porque assim, eu acho que... Não sei, assim, pensando no Abel, porque ele tem que administrar o elenco também. O Andréas Pereira, ele chega para ser o titular, mas o Evangelista, ele tá talvez no melhor momento aí desde que ele chegou ao Palmeiras. Então, eu acho... Desculpa, tem uma questão também de gestão do elenco também ali, né? Exato, esse é o grande ponto. Esse é o ponto, eu acho. Esse é o grande ponto. É que nem o Carlos Miguel. Lembra que a gente ficou discutindo aqui? Carlos Miguel é o terceiro goleiro. E eu falei, não, é o segundo goleiro do Palmeiras. Mas tem o Lomba, consideração. Aí no começo, o que o Palmeiras fez? No primeiro jogo que chegou o Carlos Miguel, colocou o Lomba como reserva no banco. Aí no segundo jogo, colocou os dois. Aí no terceiro jogo já estava o Carlos Miguel. Não tem como, né? Então, assim, da mesma forma que o Carlos Miguel ele chega para ser o goleiro do Palmeiras no futuro próximo e substituir o Everton, que ainda está jogando em altíssimo nível, mas ele não dá para dizer que ele é o terceiro goleiro do Palmeiras, né, pessoal? O Andrés ele chega para ser o titular. Só que essa transição, ao mesmo tempo que o Abel ele não tem aquele negócio, por exemplo, o Tite. O Tite, quando ia fazer essa transição, né, para tirar um jogador e colocar outro, precisava de 2 anos e meio, né? O jogador tinha que começar a jogar mal, a torcida pedir fora. Aí ele virava pro jogador e falava assim, você tá vendo, né? Você tá vendo, né? Não tem muito o que eu fazer. Por merecimento. Por merecimento. Nossa senhora, demorado. Agora o Abel não. O Abel, ele já... O técnico português já não tem tanto isso, entendeu? Ele vai, troca mesmo. Só que ao mesmo tempo ele tem que pensar que o Evangelista, ele tá jogando muito bem e ele é uma peça importante pro Palmeiras. Importantíssima, né? Ele vai jogar com muita frequência. Então, assim, o bom pro Abel é que ele não precisa ter pressa, né, em fazer essa troca. E ao mesmo tempo ele tem que pensar o quê? Que o Evangelista, ele tá bem e fisicamente ele tá, assim, voando, né, na temporada e tecnicamente ele tá muito bem também. Então, o Andréas tem ainda que se adaptar ao elenco do Palmeiras, tem que se adaptar à filosofia do Abel, tem que melhorar um pouquinho fisicamente. Eu, particularmente, tô curioso. Não duvido que o Abel coloque o Andréas como titular diante do River, mas eu acho que ele não precisa ter essa pressa. Eventualmente, se ele colocar o Evangelista e for dando um pouquinho de ritmo pro Andréas entrando no decorrer das partidas, de repente por mais 1 ou 2 jogos, acho que não seria nenhum problema também. Mas com o tempo é inevitável que o Andréas ele se torne titular, na minha visão. Eu acho que essa briga pela camisa 8 pode gerar uma briga pela camisa 10. Porque se o Maurício ou o Felipe Anderson tiverem baixa técnica em algum momento da temporada, ele vai utilizar os dois. O Lucas Evangelista de 8 e o Andréas Pereira de 10. Então, não vai só motivar essa briga entre os dois, mas a briga em outros setores também. E nesse jogo, por ser fora de casa, e é claro que o River vai propor o jogo, eu não pensaria no Kelvin na lateral direita, apesar do Kelvin performar. Nesse ponto, eu no jogo com fora você. de casa, eu colocaria o Giai, porque o Giai já conhece precisar formar uma linha com 3 zagueiros. Na parte importante da temporada, o Giai foi como terceiro zagueiro, ele foi muito bem. Então, nesse jogo aí, eu colocaria o Giai. Mas é claro, pensando ali, jogando no Allianz contra o River ou contra qualquer jogador, pela performance e pelas características ofensivas, eu colocaria o Kelvin para jogar. Mas hoje, amanhã, eu iniciaria com o Giai. Nesse ponto eu concordo plenamente com você. Eu acho que o Kelvin, para jogos, principalmente no Allianz Parque, em que o Palmeiras ele vai propor, vai ter a bola, né, ele demonstrou muita qualidade. Ele tem uma característica diferente da do Giai, o que é excelente, porque dentro do mesmo elenco você tem 2 laterais com características bem distintas. Provavelmente o Giai ele combine mais com essa partida diante do River Plate no Monumental de Núñez. Agora, em relação ao Andréas, que você falou, tem um problema para ele jogar de 10. O Flaco Lopes está jogando muito bem de 10. Tem isso também. Então ele teria, se a disputa, por exemplo, for com o Maurício, e a gente levar em consideração os últimos jogos, o Maurício está jogando aberto. E aí o Andréas também faz essa função de jogar aberto. Mas eu diria que, assim, primordialmente, o Andréas é um camisa 8.
A função secundária que ele exerce é de camisa 10. E aí jogar aberto como um meia ponta, eu diria que é a terceira função assim que ele exerce dentro. Aí tem razão. Então ele teria que também ser deslocado um pouquinho ali, jogando mais aberto pelo lado direito, por exemplo, se o Felipe Anderson continuar pela esquerda e o Felipe Anderson tá bem por ali. Mas assim, é o que o João Martins falou. É uma dor de cabeça que todo treinador quer ter, porque afinal de contas você tem vários jogadores no nível bom que estão disputando, né? E vale destacar também, a gente sempre fala do poder aquisitivo, né, do poder financeiro que o Palmeiras tem, mas vale destacar também a equipe técnica, né, do Abel, preparação física, o departamento médico, que o Palmeiras tem praticamente todos os jogadores à disposição. O Palmeiras disputando Libertadores, disputando título no Brasileiro, só tem o Paulinho mesmo que está fora, e aí é um problema maravilhoso, né, que a comissão técnica tem. Quem escalar com tanta opção boa. Então, a gente vê outros clubes aí com muitos problemas físicos, né? Jogadores se machucando, não conseguindo se recuperar no departamento médico, ou demorando muito. E o Palmeiras com primor ali, todo mundo à disposição, todo mundo em forma física, todo mundo disputando posição e grandes jogadores. E eu acho que o Palmeiras é o time que representa melhor essa questão da competitividade mesmo dentro do elenco. Porque, por exemplo, o jogador ele fica um pouquinho, ele tá ganhando oportunidade. Se ele cai um pouco de rendimento... vem outro. E o Facundo é um exemplo. O Facundo ele tava ali, titular, né? Dificilmente ele não atuava como titular. Caiu o rendimento dele. Ele foi um pouquinho para trás da fila. Aí ele foi lá nos treinamentos, provavelmente mostrou ali pro Abel que ele poderia ganhar outra oportunidade e tal. E aí ele é escalado. E ele joga bem diante do Internacional. E aí ele já fica numa posição ali mais privilegiada em relação ao que ele estava. Então, no elenco do Palmeiras, o tempo todo você está tendo que competir. Não tem aquela zona de conforto. Eu sou titular absoluto e vou continuar dessa forma. O Felipe Anderson agora. Perfeito. Como é que tira o Felipe Anderson, né? Jogando muito, tá? Acho que na melhor fase que ele teve no Palmeiras é agora.